Olá moçada, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai iniciar então aqui o capítulo 10, no qual a gente vai aprender um pouco sobre equações do segundo grau, mas só um tipo específico, tá? Um primeiro exemplo aqui, um terreno retangular, o comprimento excede a largura em 18 metros. Com essa informação, ele pede que a gente determine a área, sabendo que o terreno tem 76 metros de perímetro. Nesse tipo de exercício, eu recomendo que vocês façam um rascunho aí da figura, só para ajudar a gente a não se perder. Tá legal? É bom. Não precisa ficar lindo o desenho, não precisa nada disso, é só um guia mesmo, tá? Porque quando o aluno monta direto, em caso de retângulo, ele esquece dos 4 lados, ele simplesmente marca 2 e manda bala, e acaba errando por bobeira, tá? Então, olha lá, comprimento excede, o que é exceder? É a mais, tá? Então, o comprimento tem 18 metros a mais do que a largura, então eu posso chamar a largura de L e o comprimento de L mais 18. Como eu sei que num retângulo, lados opostos, lado aqui é um só, lados opostos tem a mesma medida, então eu sei que aqui também é L, que aqui é L mais 18. Quando eu somar tudo isso aqui, eu tenho a ideia do perímetro, então L mais L, eu vou pôr já 2L. L mais 18 é L mais 18, eu vou colocar 2 vezes L mais 18, é um caminho, mas quem quiser somar direto também, não tem problema, tá? Isso tudo dá 76 metros. Daqui eu vou obter as duas dimensões do meu terreno. Faz a distributiva 2L, 2 vezes 18, 36. 4L, 36 vai para lá, vai virar menos, né? 76 menos 36, 40. Então, eu vou ter aqui que a largura do meu terreno, né, 40 dividido por 4, 10 metros. E o comprimento, como a gente já viu aqui de acordo com o enunciado, ele excede a largura em 18 metros. Então basta fazer o que aqui? Como a largura é 10, 10 mais 18, o comprimento 28 metros. Tá? Vou trocar a folha aqui agora. A partir disso eu preciso descobrir agora a área. Para quem não se recorda, a área de um retângulo. Eu posso pensar em base vezes altura, ou em comprimento vezes largura, depende do ponto de vista. Enfim, uma dimensão vezes a outra, um lado maior vezes o lado menor, no caso de um retângulo. E se esse retângulo tiver os 4 lados iguais, aí ele é chamado de quadrado, aí a área é lado vezes lado, tá? Que a gente já viu também, beleza? Então aqui basta fazer o seguinte, comprimento vezes largura, então a área 280 metros quadrados, ok? Então um problema sem grande complicação aqui pra gente. O segundo, um número diminuído do dobro do seu consecutivo. Eu coloquei esse problema para a gente lembrar como que a gente determina um número e o seu consecutivo, tá? Então se o meu número eu chamar de x, como é que eu vou chamar o seu consecutivo? Consecutivo é o que vem em seguida. Então, consecutivo de 7 é 8, consecutivo de 15 é 16 e por aí vai. Consecutivo de x eu vou acrescentar mais um, então x mais 1. Como é que vai ficar a minha equação? Um número diminuído, aqui muito cuidado, do dobro, olha o que eu tenho que fazer, do consecutivo, colocar entre parênteses. Por que eu tenho que colocar os parênteses? Porque senão eu estou fazendo o dobro do número e somando 1, não é? É o dobro do consecutivo todo. Então é o dobro do 2, o dobro do x, perdão, e o dobro do 1, que vai virar 2, tá? Então um número diminuído do dobro do seu consecutivo resulta em menos 17. Só manda bala aqui agora, tá? E cuidado. Isso aqui, ó. Já falo desde o ano passado, tem que ficar esperto, porque senão é de menos na hora da distributiva. Menos 2x e menos 2 vezes 1, menos 2, tá? Igual a menos 17. Bom, x menos 2x dá menos x. Esse menos 2 vem para cá, mais 2.
Aí, aqui a gente já consegue concluir que o x vai dar 15. Mas não foi isso que perguntou. Ele perguntou qual o quadrado desse número. Então, x ao quadrado, 15 ao quadrado, 225. Então, um problema também fácil de fazer, é mais para a gente lembrar isso aqui, ó. Como é que eu determino um consecutivo? No caso, se for consecutivo par, consecutivo ímpar, dois números são consecutivos pares, aí eu tenho que lembrar que não importa se são pares ou ímpares, eu vou de 2 em 2. Por exemplo, 2, 4, 6 e 8. Eu não estou indo de 2 em 2. Os ímpares funcionam assim também. 1, 3, 5, 7. Tá? Então o que vai mudar é que em vez de ser x, x mais 1 vai ser x mais 2. Não importa se são pares ou ímpares. Eles sempre vão de 2 em 2. Tá bom? Muito bem. O senhor fulano de tal gasta metade do seu salário com aluguel e 3/8 dele com alimentação. Calcule qual é o salário do senhor fulano, sabendo que após pagar o aluguel e a alimentação, sobram para ele R$225. Muito bem. Então vamos chamar aqui, para fugir um pouco da história do x, toda hora, eu vou chamar agora o salário de S. Então o que ele está falando para a gente? Bom, o cara ganha S, é o salário dele inteirinho. Gasta metade do salário com o aluguel. Como é que eu represento isso? Metade do salário, então 1/2 do salário. Tem que ter o S, não é menos meio só não, tá? E 3/8 dele. Dele quem? Do salário, com alimentação. Então 3/8 do salário com alimentação. Quando o cara aqui pegou e pagou o seu aluguel, pegou o seu salário, né? Pagou o aluguel e a alimentação, sobraram para ele 225. Traduzindo toda essa situação, eu tenho salário, paguei as minhas dívidas, ainda sobraram para mim R$225. Agora basta a gente resolver esse problema, tá? Tirar essa equação, perdão. Vou tirar o MC, que é 8. 8 por 1, 8, vai dar 8S. 8 por 2, 4 vezes 1, 4S. 8 por 8, 1 vezes 3, 3S. Bom, 8 vezes 200 dá 1.600, vai dar 1.800 isso aqui. Ok? Bom, 8S menos 4 dá 4, menos 3 vai dar S. Tá? Então, a pergunta era de quanto é o salário do senhor fulano? R$1.800. Vocês têm que sempre tomar cuidado, ainda mais agora que vocês já estão se encaminhando aí para o nono e vocês vão ter provavelmente aqueles concursos de bolsa. Tome muito cuidado com a pergunta. Tem gente que chega no valor da incógnita e acha que acabou. Aqui acabou. Calcule qual é o salário. Mas é comum nesse tipo de problema a pergunta ser a seguinte: quanto o senhor fulano gasta com alimentação? Aí o cara chegou aqui, vai felizão na marcar a opção do 1.800 e erra. Nessas provas de bolsa, geralmente múltipla escolha, tem essas pegadinhas. Então tem que chegar aqui e falar, peraí, o que está sendo perguntado antes de finalizar o meu exercício, tá bom? Porque se ele perguntasse da alimentação, teria que fazer 3/8 de 1.800. Se ele perguntasse o quanto o cara gasta com aluguel, a metade, e por aí vai. Bom, e o último problema aqui envolvendo equações do primeiro grau, para daí a gente poder ver realmente o assunto que a gente vai estudar agora, que são as equações do segundo grau de um tipo bem específico, tá? Isso aqui de repente dá para fazer usando um sistema, até uma equação. 1 kg de arroz é R$3,60 mais barato que 1 kg de feijão. Então o que ele está falando? O arroz ele é mais barato que o feijão, então é o feijão menos. É isso que ele está dizendo. Tá lá, o arroz é R$3,60 mais barato, ou seja, desconto do preço do feijão. 4 kg de feijão, 4 kg de feijão custam o mesmo que 7 kg de arroz. Isso aqui é um sisteminha. Em vez de x e y, usei A e F, tá? A pergunta é quanto custa 1 kg de arroz? Tudo bem? Posso fazer do jeito que eu quiser, mas ele veio prontinho. Veio na cara do gol, assim, só para finalizar com o método da substituição. Ou seja, basta eu tirar o A aqui, ó. Que eu estou falando que o A é isso. E substituir, ó. Tá? Então ele está prontinho para a gente fazer assim. Então 4F igual a 7 vezes o quê?
F menos 3,60. Tá bom? Então só substituir, ó, o A por isso aqui. Aí eu vou ter uma equação só com o preço do feijão. 7F, 7 vezes 6, 42 vezes 4, 25 e 20. Vou passar o 7F para cá. Menos 3F igual a menos 25 e 20. Aqui eu posso multiplicar por menos 1, mas eu posso de repente fazer um negócio mais legal. Vocês podem começar a pegar amanhã também, ó. Quando eu faço isso aqui, eu já resolvo o problema do sinal e já tiro esse 3 aqui também. Então vai ficar F menos 25 e 20 dividido por menos vai virar mais. 25 e 20 dividido por 3 vai dar 8,40. Mas não é obrigatório fazer o que eu fiz não, tá? É só uma dica. Vai pegando as mães e vai ganhando tempo no cálculo. Mas a pergunta não era essa. A pergunta era, quanto custa 1 kg de arroz? Tudo bem? Então, 1 kg de arroz, 3,60 mais barato que o feijão. Como o feijão custa 8,40, que eu acabei de encontrar, só fazer isso, ó. O arroz, 4,80. Tá vendo? Esse é um problema que tem que ficar esperto com o que foi perguntado. Numa questão dessa múltipla escolha, em concurso de bolsa, ele podia colocar lá o 8,40, ok? Que é o preço do feijão. Ele podia colocar 4 vezes 4,80, que é o preço, perdão, 4 vezes 8,40, que é o preço dos 4 kg de feijão, tá? Entre outros valores, mas ele geralmente coloca algum que vai te trazer confusão. Então, uma questão de escolha, certamente você teria esses dois, tá? O 4,80 e o 8,40, tá? Porque daí o aluno tem que ficar esperto e mostrar que está lendo, que está interpretando o que está sendo perguntado. Muito bem, aqui a gente finaliza essa pequena revisão e a gente vai entrar agora em equações desse tipo aqui. Antes de falar especificamente do tipo, a gente vai ver a carinha delas. Depois vocês já vão concluir como vai sempre ficar com o mesmo visual. Bom, determine se possível, vocês vão ver daqui a pouco por que o se possível, os valores desconhecidos em cada caso. E considere conjunto universo igual a R. O que quer dizer isso? Que os resultados das minhas equações podem ser quaisquer números reais, tá legal? Pode dar fração, pode dar decimal, positivo, negativo, dízima periódica, zero, inteiro positivo, inteiro negativo, e pode dar até raiz de 2, por exemplo, é um número real, raiz de 7, raiz cúbica de 20, sei lá eu, tá? Tá liberado praticamente tudo que a gente aprendeu, com uma exceção que a gente até viu, mas vai lembrar aqui daqui a pouco. Eu até coloquei ele, esse exemplo aqui, com uma carinha lá dos exercícios da professora Jennifer, lá no 5º ano, de valor desconhecido, que todo mundo vai sacar. Bom, aqui tenho certeza que 99,9% de vocês ia responder 8 sem a menor dificuldade. Ah, professor, 8. E tenho certeza também que 99,9% de vocês ia esquecer do outro valor que se encaixa aqui, que é o menos 8. Tá? E aí começa a questão de equações do 2º grau terem mais de um resultado em algumas situações, tá? Em alguns casos. Muito bem, então aqui muita gente vai falar, ah, professor, é o 8. Sim, mas também pode ser o menos 8. Então, olha lá, os valores desconhecidos, aqui no caso 8, menos 8. Então, o meu conjunto solução, vamos já acostumar com isso, por mais esquisito que pareça, tem 2 valores. Por que 2 valores? Porque os dois servem. As equações de 1º grau com uma incógnita que a gente fazia, só tinha um valor. Ah, x mais 3 igual a 10. O x é 7, acabou. Aqui não. Por que acontece isso? Porque quando eu levo um número negativo ao quadrado, ele vira positivo. Então, ele também entra na brincadeira. Então, esse carinha pode, esse carinha também pode. Esse aqui, que número ao quadrado que dá 5, meu Deus, agora complicou. Por quê? Aqui tudo bem, eu fiz raiz quadrada de repente, né, de 64,8. Agora, quem será? Esse já não é tão fácil fazer de cabeça, mas seria esse aqui, ó. Por que acontece isso? Porque quando eu elevo raiz quadrada de 5 ao quadrado, eu vou ter raiz quadrada de 25, que é 5. E também o menos também funciona.
E por que funciona? O menos ao quadrado vai virar mais, porque é menos vezes menos, né? Raiz quadrada de 5, a mesma história. Ao quadrado vira raiz quadrada de 25. Então você pode pensar nisso aqui, ó. Tá. Aqui mesma coisa. Vou elevar ao quadrado essa galera, vai virar o quê? Mais. É igual assim, tá vendo como é que funciona? Então, meu conjunto solução, por mais esquisito que possa parecer, porque até então isso não havia aparecido para vocês. Observe que aqui é um pouco diferente do que a gente viu no ano passado, que eu tinha lá o conjunto de solução dos sistemas, que eram os pares ordenados, primeiro o valor do x, depois o valor do y. Aqui não é isso. São dois valores possíveis para uma mesma incógnita. Aqui mesma coisa. Tá legal? Deu para entender mais ou menos a lógica aí? Devagarzinho. E esse aqui? Por que eu coloquei lá se possível? Tem algum número que se eu elevar ao quadrado dá menos 9? Aí o pessoal aqui às vezes vai no embalo. Ah, professor, beleza, aqui ó. Mentira. Quando eu elevo ao quadrado tem que dar mais 9, então isso aqui não serve. E o 3 muito menos, porque 3 ao quadrado não vai dar menos 9, vai dar mais 9. Então não tem um número real que se eu elevar ao quadrado resulta em menos 9. E aí eu não tenho solução. É conjunto vazio, que pode ser assim ou assim. Tanto faz. Então vocês vão ver também, principalmente no nono ano, que é comum eu chegar no final de uma equação do segundo grau e não ter nenhum valor real que sirva. Tá ok? Aqui agora sim, a gente vai resolver. Vou ver como é que na prática eu faço esse tipo de equação. Observe que basicamente é a mesma história que eu estava fazendo aqui, ó. É um número ao quadrado que resulta em alguma coisa. Só que agora, em vez de usar o quadradinho, eu estou usando o x, tá? Uma letra. É a mesma história. Olha como eu resolvo isso aqui, um método para esse tipo de equação. Eu tenho que trabalhar com a ideia da operação inversa. Se aqui está ao quadrado, qual a operação inversa de elevar ao quadrado? Raiz quadrada. Então isso aqui vai para o outro lado, raiz quadrada. Só que daí eu tenho que pensar que tanto o valor positivo, deixa eu voltar um pouquinho aqui, tanto o valor positivo quanto o negativo serve. Tá? Olha lá. Por conta de tal quadrado, e essa história de ser elevado a uma potência par, sempre transforma o resultado em positivo, tá? Então, eu sempre vou pensar nisso aqui, ó. Toda vez que eu tiver um expoente par, não é só para 2 que serve não, pode ser 4, 6, 8, e ele for virar raiz do outro lado, eu vou fazer isso, ó. Porque eu sei que vai valer tanto para o positivo quanto para o negativo. Tá legal? E aí, a raiz quadrada de 100, todo mundo sabe, é 10. E veja como é verdade, ó. Mais 10 ao quadrado, 100. Menos 10 ao quadrado, menos vezes menos, mais 100. Tá? Então os dois servem. Conjunto solução, menos 10 e 10. O que a gente vai fazer, grosso modo, agora é isso. Aqui. A mesma história. Vai para lá, mais ou menos raiz de 2. Raiz de 2 é um número real, então sem problema. Olha lá. U igual a R, tranquilo. Mas não tem valor exato, tá? É um número irracional, dá 1,4, 1, 4, vai embora, tá? Também não é dízima não, a gente já viu isso, que são números irracionais no começo do ano. Então pode parar aqui, não precisa fazer nada, não precisa pôr na calculadora, não, parou aqui, tá ótimo. Cai no que eu mostrei naquele exemplo lá no comecinho, menos raiz de 2 ao quadrado. Quando eu faço raiz de 2 ao quadrado, vira raiz de 4, que é 2. E o mais ou menos a gente já está aí bem treinado, já deu para ver o porquê que serve tanto positivo quanto negativo. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou tentar fazer a raiz quadrada de um número negativo. Se você jogar isso numa calculadora, vai dar erro. Por quê? Não é número real. Não tem nenhum número real que se eu elevar ao quadrado vai resultar em menos 36. É a mesma historinha disso aqui, ó. Nenhum número real ao quadrado vai virar menos 9. Nenhum número real ao quadrado vai virar menos 36. Então, esse cara aqui não pertence aos reais. Ele não é um número real.
Então, para tudo, como não é número real, conjunto vazio. Ok? Agora, tá vendo aqui? Tá bem parecidinho já com o que eu queria dizer aqui para vocês. Ó. Equações do tipo, olha porque ax² igual a b. O a é o nome que ele dá, o apelido que ele dá para o coeficiente ou o número que vai junto com o x ao quadrado, com a incógnita ao quadrado. Nossa, mas ali em cima não tinha, tinha assim, 1. Tá? Quando não tem nada é 1. É que a gente não coloca. Então, olha lá, as equações vão aparecer sempre com essa carinha, por enquanto, pra gente. Olha lá, A é um número multiplicando a incógnita ao quadrado igual a um outro número, que ele deu o apelido de B. Tá bom? Então é só a carinha, são só apelidos, esse A e B aí, para os coeficientes. Tá ok? Então não precisa achar que tem algo de outro mundo aí não. Tá bom? Muito bem. O que eu posso fazer aqui? Parece muito uma equação lá do primeiro grau. O que a gente faria aqui? Se não tivesse o x2, eu ia fazer o quê? Passar o 5 dividindo. Pode fazer isso, é um caminho. 20 dividido por 5, 4. A partir de agora eu caio nessa ideia da equação do segundo grau. O que vai acontecer aqui? Mais ou menos raiz quadrada de 4, mais ou menos 2. Aí. Conjunto de solução menos 2 e 2. Mais aqui. Olha lá, um outro caminho que de repente você pode gostar de fazer. Olha lá, o A seria esse, o B esse aqui, ó. Em vez de passar dividindo, eu posso fazer isso aqui, ó. Divido a equação toda por 10. É um outro caminho. Então 10 dividido por 10 dá 1. 60 dividido por 10 dá 6. O que vai acontecer? Mais ou menos raiz de 6. Raiz de 6 é um número irracional, não precisa calcular para aqui. Mas ao mesmo tempo ele é um número real, então ele serve para a gente. Aqui ela com um carinho um pouquinho diferente. O que mudou? Em vez desse número tá lá, ó, ele tá para cá. Lá tá 0. Então eu vou jogar esse cara para lá. Então vai ficar o seguinte, ó lá. Parece muito o comecinho com uma equação de primeiro grau. Aí eu preparei e deixei naquele formato da equação que a gente está vendo agora de segundo grau, do tipo ax² igual a b. Tá? Ela só estava meio fora de ordem ali. Mesma história. Opa, não tem nenhum número real ao quadrado que elevado ao quadrado, aliás, resulte em menos 49. Então isso aqui não é um número real, não pertence aos reais. Meu conjunto de solução vazio. Mais um aqui, do mesmo estilinho. O menos 25 vai para lá, 25. Nem vou colocar o 0 aqui agora, porque não vai fazer diferença. Aqui não dá para simplificar por nada. Ó. 9 só dá por 3, 25 só dá por 5. Então, eu vou chegar nisso aqui. Ó. E agora? O que a gente faz? Normal, gente. Com fração não tem problema algum. Olha aqui. Ó. Só que daí você tem que fazer a raiz do numerador e do denominador. Tá? Então, mais ou menos 5 terços. Ok? Então, meu conjunto solução, menos 5 terços e mais 5 terços. Sem segredo nenhum, sem mesma metodologia. Tá bom? Então, aí vem o que eu acabei de falar para vocês. Olha só. Uma equação na forma ax² igual a b, com a diferente de zero, mas meu Deus, por que a diferente de zero? Porque se o a for 0, x², sumiu 1, não tem nem incógnito para você descobrir. Por isso que ele tem que ser diferente de zero. É chamada de equação de segundo grau, pois o expoente da incógnita x é 2. Ok? Olha lá. Por isso do segundo grau. Aqui agora uns exercícios um pouquinho mais complexos e uns probleminhas aqui para a gente finalizar, tá bom? Muito bem. Determine o conjunto de solução da equação a seguir em... E agora? O que está falando aqui para a gente? Universo, todos os reais, que com mais faz? Exclui os negativos. Em todos os reais que não sejam negativos. Então o que tiver de negativo lá na minha resposta não vai servir. E eu coloquei esse cara aqui para a gente justamente dar uma treinada nos produtos notáveis que a gente já aprendeu. Tá? Então, ó, aqui é produto notável, aqui também produto notável, aqui também produto notável, aqui distributivo. Como é que fica isso aqui então? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Aqui também. E cuidado, o que esse filho de Deus vai fazer? Trocar o sinal de todo mundo. Então,
Se eu olhar só aqui, dá tudo positivo. Então, eu já sei que vai ficar tudo negativo, por conta daquele menos ali, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, tá? Já fiz a mudança de sinal. Aqui é aquele casal tal do produto de Steven lá, tá legal? X quadrado, aí eu faço a soma, menos 2 somado com menos 3, menos 5x, faço o produto, menos 2 vezes menos 3, mais 6. E aqui, por último, uma distributiva. X quadrado menos x. Aí eu vou olhar aqui se dá pra gente, de repente, cortar alguém ou juntar alguém. Eu acho que no caso a gente vai... já dá pra cortar alguma coisa assim, ó. Aqui eu tenho mais 1 e menos 1. Cuidado que esse cara com esse aqui não pode cortar, porque depois eles vão ficar com o mesmo sinal. Tá bom? Bom, vamos juntar o que dá pra juntar aqui, então, pra ver o que acontece. 4x2 menos x2... 3x2. Vou juntar do lado de cá primeiro. Você pode até ir riscando que você juntar. Menos 4x com menos 2x, menos 6x. Então, o lado de cá já está prontinho. O lado de lá, x2 com x2, 2x2. Já juntei também. Menos 5x com menos x, menos 6x. Já juntei e mais 6. Muito bem. O que eu tenho aqui agora? O menos 6x com menos 6x de cada lado, quando eu for juntar, né, quando eu trocar de lado, eles vão sumir. Então, eu posso tirar. Aí, eu vou ter o seguinte, ó. Passo 2x quadrado para cá, igual a 6. Então, vai dar 3x menos 2x quadrado, x quadrado igual a 6. Como que vai ficar, então, isso aqui? X igual mais ou menos raiz de 6. Perfeito. Só que daí ele fala aqui no enunciado que eu quero só números reais que não sejam negativos, exclui os negativos, tá? Então, meu conjunto de solução, eu não vou colocar os dois, coloco só o que está positivo, o negativo não pode. Mas o objetivo desse aqui não foi nem resolver a equação especificamente aqui no final, foi só a gente dar uma treinadinha nos produtos notáveis, tá? Muito bem. Zé Ruela pretende comprar um terreno retangular no qual a largura mede 25% do comprimento, tá? Ele quer o perímetro, sabendo que ele tem 1.024 metros quadrados de área. Então, vamos organizar a informação aqui. Fazer um retângulo pequenininho. Muito bem. Então, será largura, comprimento, tá? Esse lado igual a esse igual a esse, como a gente já viu lá no primeiro exemplo de hoje. Aqui que ele está falando, ó, a largura mede 25% do comprimento. Então, se eu chamar aqui o comprimento, né, de C, como é que eu vou representar a largura? 25% de C. O que é 25%? De repente, alguns podem gostar de colocar assim, ó. Outros podem colocar em fração, 1/4 de C. Tanto faz, você que sabe. Você decide, tá? Gosto do freguês, tá bom? Então, 25% do comprimento, 0,25 do comprimento ou 1/4 do comprimento. Então, eu já sei que se eu fizer aqui, aliás, ele quer o perímetro, né? Ah, tá, mas agora ele deu a área. Então, ele falou pra gente a área. O que significa que a área é 1.024? Esse é ao contrário do outro lá, tá vendo? Lá eu dei o perímetro para descobrir a área. Equação de primeiro grau. Aqui eu dei a área para descobrir o perímetro. Vai surgir uma equação para a gente aqui de segundo grau, quer ver só? Então, área, comprimento vezes largura. Muito bem. O comprimento é C mesmo. E a largura, 0,25C ou 1/4 de C. E essa área ele também formou 1.024 metros quadrados de área. Então, a área, que é o comprimento vezes a largura, e só lembrando, né? A largura equivale a 25% ou 1/4 do comprimento. Por isso, eu mudei aqui, eu troquei, tá? Essa equação que a gente vai resolver agora vai permitir a gente descobrir as dimensões desse terreno. Então, como é que vai ficar aqui agora, então? Ó? C vezes 1/4 de C igual a 1.024. C vezes 1/4 de C, como é que fica isso aqui? Ó? De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. C vezes C, C2.
1 vezes 4, 4. Agora aqui, você pode tanto tirar o MMC quanto multiplicar em cruz, resolver a proporção. Eu prefiro resolver a proporção, acho que é mais rápido. Aí vai dar C quadrado 1024 vezes 4, 4096. Detalhe, quando eu estou trabalhando com área, eu não vou usar a medida negativa. Não tem um comprimento negativo, uma área negativa, um lado negativo, de medida negativa, né? Então, aqui eu trabalho simplesmente com o positivo. Então, eu vou fazer a raiz de 4096, que vai dar 64. Então, o comprimento 64 metros. Ok? A largura é 1/4 de quem? Do comprimento. Então, 1/4 de 64. Eu posso simplificar. Então, minha largura 16 metros. Por que eu preciso do comprimento da largura? Porque ele quer finalmente o perímetro. Perímetro seria o quê? Voltando aqui na nossa figura. Comprimento mais largura, mais comprimento mais largura. Ou seja, 64 mais 16 mais 64 e mais 16, tá? Então, somar a volta toda, tá bom? Opa. Então, o perímetro seria duas medidas, né? Os dois comprimentos, 2 vezes 64, mais duas larguras, 2 vezes 16. Aqui vai dar 128, mais 32, que resulta finalmente em 160 metros de perímetro. Tá legal? Então, aqui é o contrário. Você veja, quando eu trabalhei com perímetro, eu estou pensando em uma dimensão, né, que é o comprimento, ou depois a largura individualmente. Estou trabalhando com primeiro grau. Quando eu caio na ideia da área, eu já tenho a ideia de duas dimensões. Equações de segundo grau, elas costumam, assim, estão completamente ligadas com a ideia de área. Tá bom? Eu estou trabalhando com duas dimensões. E aí surge, invariavelmente, uma equação de segundo grau para a gente resolver, que foi o que aconteceu aqui. Tá? Mais um de terreno. Ó. Um terreno de 45 mil metros quadrados de área será dividido em 6 faixas retangulares idênticas, conforme mostra a figura aqui. Nessas condições, determine o perímetro desse terreno. O que acontece? Ele deu área. Oh, gente, desculpa aí, mas de vez em quando a cachorrinha do vizinho aqui, ela começa a ter esse tipo de ataque, começa a latir avulso, assim, tá? É área, ok? Depois que eu vou descobrir o perímetro, só depois que eu descobrir as dimensões, parecido com o que eu acabei de fazer, que eu consigo determinar o perímetro, tá? Porém, pelas medidas aqui, se são faixas idênticas, eu sei então que essas faixas medem x, então aqui tudo é x, ó, x, e a medida maior é 3x, então aqui eu vou ter 3x, aqui eu vou ter 3x, ó. Então, eu consigo completar assim a volta toda do meu terreno, tá? E, se ele está falando de área, eu preciso determinar a área de um carinha desse aqui. Como é que seria a área de cada retangulinho desse aqui? A área de cada retangulinho seria comprimento vezes largura, ou seja, 3x vezes x, que dá. Então, isso aqui representa a área de cada retangulinho. Então, seria 3x quadrado ali, mais 3x quadrado aqui, mais 3x quadrado aqui, e assim vai, ó. Cada faixa tem a mesma, são idênticas, tem a mesma área. Então, ou seja, o terreno todo são 6 faixas, então 6 faixinhas, cada uma com 3x quadrado de área. Quando eu junto toda essa área, eu tenho 45 mil metros quadrados. Tá? Daqui que sai a nossa equação. Para lá no final, daí a gente resolveu o perímetro. Então, 6 vezes 3 dá 18x quadrado. Então, x quadrado igual muito bem. Então, 45 mil dividido por 18. Eu vou ter aqui 2 vezes 18, 36, 9, 5 vezes 18, 90,
Baixa os dois zeros, vem pra cá. 2.500. Raiz quadrada, aí vem um segredinho, ó. Raiz quadrada de 25, 5. Qual será a raiz quadrada de 2.500? 50. Ok? Um detalhe, novamente, não uso negativo, porque o negativo não serve para a gente medir área nem comprimento, nem largura. Tá? Então só trabalho nesse caso com positivo. Assim como se fosse um problema envolvendo pessoas. Tem pessoas negativas. Tá? Muito bem. Eu descobri aqui o valor do x. Agora ele quer, na verdade, a medida do perímetro. Então vamos ver quanto x eu tenho aqui em volta. Ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, com 3, 18. O perímetro equivale a 18x. Tá? É só somar a voltinha aqui. Ó. Então, perímetro... Opa! Então, perímetro equivale a 18x. Como x vale 50, o que acontece aqui? 18 vezes 5 dá 90, 18 vezes 50 dá 900 metros de perímetro. Tá legal? Que é a pergunta. Só para confirmar aqui, mas é isso mesmo, né? Determine o perímetro. Detalhe, ele quer em quilômetros. Muito bom, ainda bem que eu olhei lá. Isso aqui está em metros. Como é que eu passo para quilômetro? Então, essa é outra coisa que tem que tomar cuidado. Às vezes você vai fazer uma prova múltipla escolha. Isso que eu falo, que sempre é bom dar uma olhada na pergunta. Vai ter 900 lá. Nessa questão teria provavelmente a letra A, para estar bonito, brilhando lá no item A, para você já ir babando e marcar. Não, sempre leia. Então, eu quero sair do metro e chegar no quilômetro, eu vou dividir por 1000, vou dar 3 casas para a esquerda. Aí sim, agora oficialmente a nossa resposta correta é essa aqui no balãozinho vermelhinho aqui, ó. Ok? Então muito cuidado, é isso que tem que fazer numa prova múltipla escolha. Depois quando você for lá pintar o gabarito, a folha de resposta, você não pode errar. Então aqui, né, no caderno de questões, como se fosse aqui, pode rascunhar à vontade, mas na folha de resposta não. Então acabou de fazer, faz exatamente o que eu fiz. Deixa eu olhar se está tudo certinho. E aí tá faltando uma coisinha, né? E um último carinho aqui, um problema de quadrado mágico. É comum aparecer também esse tipo de problema em concurso de bolsa, Olimpíada de Matemática, tá? Sabendo que o quadrado a seguir é mágico, e só para lembrar, quadrado mágico é aquele que eu vou completar com valores aqui, né? E não importa se eu somar nas 3 linhas, ou nas 3 colunas, ou até nas 2 diagonais, o valor dessa soma será sempre o mesmo, tá? Então essa é a certeza que eu tenho quando ele fala para mim que trata-se de um quadrado mágico. Então primeiro que ele quer que eu determine o valor natural, ou seja, o número natural para o x. Então esquece negativo, esquece fração, tá? E depois eu vou ter que completar isso aqui. Assim que eu descobrir o valor do x, eu vou completar. Como que eu vou fazer isso? Bom, vou precisar montar uma equação, mas como? Eu vou procurar o que eu tenho aqui de linha, de coluna, de diagonal, que estejam completas, tá? Eu só tenho aqui, ó, e aqui. Por que eu preciso pegar as completas? Porque através das completas, que são essas duas aqui, eu tenho certeza o quê? Que se eu somar esses 3 valores, eu obterei exatamente a mesma coisa do que se eu somar esses daqui. Então, a soma... Opa, aqui é menos. A soma dessa coluna, que eu ainda não sei qual é, mas eu tenho certeza que por se tratar de um quadrado mágico, é a mesma coisa do que a soma dessa diagonal. Então a soma da coluna, a soma da diagonal. As outras eu mudo que não estão completas, tá? Muito bem. Já dá para cortar algumas coisinhas aqui, ó. Tem um x2 desse lado, tem um x2 do lado de lá. Tem um outro x2 desse lado, tem um outro x2 do lado de lá. Tem o 3 desse lado, tem o 3 positivo do lado de lá também. Então olha como já melhorou pra caramba aqui pra gente. Tá legal? Então, muito bem. Como é que vai ficar isso aqui então? Ó? 2x quadrado menos 1 com menos 2 menos 3 igual a 15. Tá vendo? Já ficou uma equaçãozinha super simples de resolver. A gente já fez várias delas hoje. 15, vem pra cá com 3, somando, né? 2x igual a 18, 2x quadrado. Então,
x² igual a 9, por que igual a 9? Porque ou eu dividi o 18 por 2 ou eu simplifiquei a equação toda por 2, não importa. Como ele pediu novamente número natural, não, nesse caso eu não vou usar o negativo. Não é que não possa ser negativo, é que nesse caso ele especificou que quer número natural. Tá? Então, raiz quadrada de 9, como eu quero só o natural, vai ser o 3. Então, o primeiro passo é esse. Em seguida, eu quero completar o quadrado mágico. Como é que eu vou completar esse quadrado mágico aqui agora? Os valores, tá? Então, bom, vamos fazer um negócio mais bonitinho aqui, né? Não vai ficar lá muito lindo não, mas só para não ficar também tão bagunçado. Pra vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá bom? Agora a gente vai completar daqui. Tá ótimo, já basta pra gente. Eu já sei que o meu x vale 3, ok? Então o que eu vou fazer? Olha ali, ó. Meu x vale 3. Então vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. Vezes 2, 18, menos 1, 17. Vou completar primeiro esses caras aqui. 3 ao quadrado, 9 com 3, 12. 3 ao quadrado, 9, menos 2, 7. E aqui é o 15. Tá, mas como é que eu chego no restante? Agora acabou a parte de equação. Agora é o seguinte, ó. Novamente, por se tratar de um quadrado mágico, quando eu somo nas diagonais, nas colunas ou nas linhas, os resultados têm que ser o mesmo. Soma aqui para ver, ó. 17 com 12, 29. 29 com 7, 36. Vamos ver aqui. 9 com 12, 21 com 15. Ou seja, eu já sei que não importa a maneira que eu vou somar aqui, tem que chegar sempre no 36. Então, não vou colocar de azul agora o que está faltando aqui. Aqui eu sei que vai ser 36. Aqui vai ser 36. Aqui também. A outra diagonal. E as outras colunas. Não importa, tá? Eu posso pensar da maneira que eu quiser aqui, é a única certeza que eu tenho. Então qual é a lógica agora? Agora a gente cai no joguinho da equação que a gente voltou lá para o quinto ano, tá? Não tem mais nada de equação de segundo grau, não. 9 com 17, 26. 26 para 36, 10. 10 com 15, 25 para chegar no 36, 11. Assim vai, tá? Pode ser aqui também, ó. 10 com 12, 22 para 36, 14. Quer ver como funciona naqueles que já estão completos? Ó, 14 com 7, 21, com 15, 36. 9 com 14, 23 para 36, 13. Olha como funciona aqui. 13 com 12, 25, com 11, 36. Do jeito que você somar aqui vai funcionar. Então, a resposta do exercício, né, as respostas, uma era o valor do x, e em seguida a gente tinha que completar o quadrado mágico. Aqui ele está completo. Bom, gente, é isso aí então. Um grande abraço, boa semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.